Fala pessoal, começou agora o 12cast, ou o podcast da 12, a gente ainda tá decidindo aí como é que vai ser. Né? E basicamente a gente vai trazer aqui pra vocês um pouco do mundo do audiovisual, da música, falar um pouquinho sobre o mundo aí que a gente gosta, né, que a gente tá inserido. E que a gente vive, né. E pô, se apresenta aí, qual é o seu nome pra galera que não te conhece? Eu sou a Ana Beatriz, mais conhecida por alguns como Biazinha ou Biazoca. Biazoca pros íntimos. Pros íntimos. Então tá bom. Eu sou Adiel Silva, da S-Frames, da 12, e a gente tá aqui pra bater um papo com a galera que a gente conhece. E é isso, né? Primeiro episódio que não é o primeiro, com a pessoa que vocês já viram por aqui, enfim. Mas é o primeiro, né, Vizinho? O primeiro oficial. O primeiro oficial, então. E a gente trouxe aqui, hoje, nosso convidado ilustre, Felipe Tomás. Com TH. Até um pouco e Z, filho. Nervoso aqui, né? Tomás com TH e Z. Exato. Pra não errar. Pode repetir a piada? Pode, que é o segundo episódio, é o primeiro episódio pela segunda vez? Exatamente. Muito feliz de estar aqui com vocês, cara. Pô, saí um pouquinho do âmbito de trabalho, mas ainda assim estar no âmbito de trabalho, né? Pra falar sobre trabalho. Mas eu tô muito feliz, muito contente. Podcast, assim, é uma mídia que eu consumo já há muito tempo, então tá participando, tá conversando, tá trocando ideia com vocês é muito feliz da minha parte, assim. Pô, o cara já tá em casa, né? Pra gente, a gente tá começando agora nesse mundo, mas o cara já tá acostumado. Então, qualquer coisa, se quiser tocar o podcast aí pra gente. Não, beleza, galera. Queria agradecer aos patrocinadores aí. Fica à vontade, mano. A gente até brincou que a gente é três hosts, né? Vai ser assim, vai sempre. Ser assim, Essa organização é essa. A gente é amigo, então não tem essa. A gente só bater um papo aqui e espero que vocês gostem. Eu quero que você me fale um pouco mais da sua vida. O que você faz? Quem é o Felipe Tomás? Cara, conta pra gente. Quem é o Felipe Tomás? Eu sou uma pessoa muito... Posso começar falando que eu sou bem tímido, então pra mim tá aqui botando a cara, assim, já é uma parada mega diferente. Eu atuo muito melhor por trás das câmeras, né? Me expressando por trás das câmeras. Mas a música em si, na minha vida, ela hoje significa tudo pra mim. Eu sobrevivo de música hoje e não tem meio que outra opção. Acho que vão fazer 8 anos que eu sobrevivo apenas e exclusivamente de música. Mas o audiovisual, a comunicação visual como um todo, sempre foi muito presente na minha vida, né? O meu pai e o meu avô, eles trabalhavam mais com uma parada mais voltada para casamento e tudo mais. Meu avô trabalhava com casamento, fazendo foto de casamento. E o meu pai, ele era mais voltado para... audiovisual de congresso, sabe? Congresso de medicina, broadcast, de bolo. Broadcast, pode crer. E aí era tipo, a gente ia pro fundão, pra um congresso de medicina. E aí eu ficava responsável por ficar segurando a câmera, mostrando o médico lá fazendo o procedimento, e ele na mesa de corte jogando pra uma sala com 200 alunos, tá ligado? Caraca, esse era o audiovisual. Esse era o meu mundo de audiovisual, tanto que isso essa visão de audiovisual e a visão que eu tinha da minha família, por assim dizer, era uma parada que eu falava, não, porra, trabalhar final de semana, trabalhar de madrugada. Bagulho chatão, né? Caraca, ficar gravando cirurgia. Inclusive o primeiro trabalho que eu fiz, assim, oficial, recebendo mesmo, foi um congresso de colonoscopia. Não recomendo pesquisar o que é, mas eu tinha por volta aí de uns 12, 13 anos, e aí eu ficava lá filmando o procedimento do médico, jogando pra galera lá. E aí, meio que foi assim, caminhando desse jeito, cara. Aí não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. Não tinha muito pra onde correr, assim. Eu até pensei em ser veterinário, uma época da minha vida, mas tudo não... a ver, realmente. E aí acabou que... A vida acaba levando a gente. Exatamente. E aí acabou que juntou isso com... Foram vários fatores, né? Pequenos e grandes fatores na minha vida que foram me levando para esse meio. Eu cresci na igreja, né? Hoje não sou mais, mas cresci na igreja. Então tinha grupo de dança na igreja. E aí eu nunca soube dançar. Eu já ia falar assim, tu participou do Ministério de Dança. Eu preciso achar essa mídia de você dançando na igreja. E aí eu nunca soube dançar, só que todos os meus amigos sabiam dançar. Que isso, então sério? O caminho Rapaziada dançava na igreja? Maneiro. Argolo, tá Caraca, ligado? Bravo. Aí o caminho mais lógico pra mim, eu quero ir nas festas, quero estar ali junto com a galera.
vou virar DJ. Porque tu quer estar mais próximo. Obviamente, eu não sei dançar. E aí, porra. Né? Você é o cara que coloca a música, eu preciso dançar, né? E aí eu virei DJ, e aí foi assim que eu meio que entrei no mundo da música, né? Comecei a trabalhar com música mesmo, sonorizando evento, casamento, 15 anos, festa infantil, fazendo animação de festa e todo o resto, Aí, nesse meio tempo aí, entre grupo de dança, DJ e trabalhando com som e com filmagem aqui e ali, fazendo vários bicos, né? Porque adolescente a gente quer ter uma graninha pra viver. E aí surgiu a minha banda, eu tive uma banda, né? Que eu era DJ nessa banda, que se chamava Gospel Life, que foi onde assim, eu fiquei mais... Isso que ano? Isso, 2013. Situa um pouco mais aí, desde esse começo aí de assim, na audiovisual com a família, quantos anos você tinha? Pô, na igreja, no audiovisual com a minha família, assim, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, fazer os congressos e tudo mais, foi a partir dali dos 13, 13. Pô, muito novo, né? Mas tu também tá inserido nesse mundo da música desde novo. 16. Isso aí. Mas, pô, 13 é um pouquinho. Porque, pô, já entendi. Enfim, aí tu fez essa porque eu brincava muita coisa em casa, né? Então pegava material do meu pai e tal, só que não dava pra brincar tanto porque era fita, né? Então... Sabe uma coisa que eu já percebi? É que a maioria da galera da música hoje em dia, do audiovisual, enfim, a galera começou na igreja. Sim. É a grande escola de todo mundo. Sim. Tipo, é muito comum, sabe? Pode ser que seja talvez no primeiro palco ali, né? Alguma coisa nesse sentido. Cara, eu acho que a igreja desenvolve esse lado de arte de muita gente, tá ligado? Porque é o primeiro contato, assim. Uhum. E tá ligado muito a você conseguir se expressar com a tua arte, sabe? E aí, voltando aqui, mais ou menos essa idade, assim, aos 13. Igreja eu sempre fui, desde criança, mas aí comecei a frequentar sozinho, né? Que você tem aquele processo de que você deixa, você começa a pensar sozinho, e aí você ia por causa dos teus pais, né, normalmente, e aí você começa a ir sozinho. Que é, né? Aí eu comecei a ir sozinho, os meus pais deixaram de frequentar também, e aí teve esse lance da banda, que era uma banda gospel, inclusive o Argolo, que era o vocalista principal. Caraca, depois traz ele aí, né? Ele é muito resenha, cara. Já tá convidado aí. Mas tem que cortar muito, hein? Beijo, Argolo, te amo. E aí a gente foi fazendo, né? A gente fez, baixada inteira, a gente fez de show. E o que, nas igrejas? Eventos gospel, retiro. Evento gospel, louvorzão, retiro, pode festa, crer. Gospel night, essas paradas todas, sacou? Era o auge da baixada. E aí foi que eu comecei a conseguir linkar muito essa minha parte de comunicação visual com música em si, né? Então, foi a primeira capa de disco que eu fiz, foi tipo, mixtape, volume 1, mixtape, volume 2. Primeiro contato, assim. Álbum, logo pra parada. De ter que dar uma cara pra música foi aí, né? Uhum, bem isso. E aí começou a vir, eventualmente, os clipes, né? Mas então, assim, nessa idade a gente tinha quantos anos? Mano, eu devia ter uns 16. 16. Começou com 13, 16. Bagulho de medicina ali, aí 16 já foi pro DJ. Mantendo junto. Fazia junto, trabalhava, entendi. Não, porque, a banda não dava dinheiro, né? Entendi. Ainda mais a diversão ali dos amigos. Exatamente. Era um corre, porque a gente ficava a semana inteira trabalhando, né? Cada um com seu bico, devia ter umas 6, 7 pessoas na banda. Aí cada um desenrolava, tipo, R$50, R$10 aqui, não sei o que. Aí no final de semana a gente juntava a grana toda, ia pro estúdio e gravava uma música. E aí foi assim por uns 6, 7 meses, mais ou menos. A gente conseguiu fazer um álbum de 14, 15 músicas. Caraca. Por aí. Só assim? Caraca. Aí tinha semana que a gente não ia porque não conseguiu bater o valor do álbum e tal. E era mó rolê, porque eu morava em Piedade. E a gente gravava no interior de Nilópolis. Que isso, mano. Interior de Nilópolis. Eu nem sabia que Nilópolis tinha interior, cara. Pegava uns 3 ônibus pra chegar lá e passava o dia inteiro. Gravando. E eu ia pra dar banho moral, porque eu não cantava e não fazia nada no estúdio, não era DJ da parada. Só ficava olhando mesmo. Valeu, galera. É isso, na época não tinha nem o Instagram, não tinha nem um stories pra gente fazer. Ficava assim, pra fazer um social media. A galera assim, eu ficava opinando, ficava, né? O que ninguém pediu, eu ficava, isso aí. Não, tipo aquele cara que os caras falam assim, não vê esse cara aí não. Vem por aí. E aí a gente começou a fazer clipe, fazer essas paradas todas, né? Acabou que a banda se dissolveu um tempo depois, a gente ficou, acho que, uns 5, 6 anos nessa luta aí. Mas aí foi o suficiente pra pegar gosto pela coisa, né? Da música, assim, e ver que, pelo menos,
para você iniciar no mercado audiovisual e querer se expressar fazendo as paradas mais diferentes, eu acho que o videoclipe é a parada que tá mais acessível ali, sabe? Tu pega um artista independente, amigo teu, qualquer coisa assim. É o caminho mais rápido, né? Mais rápido, pra tu conseguir fazer uma parada mais artística. Autoral, assim né? dizer. Autoral em si. Porque se tu ficar esperando oportunidade pra fazer, sim, vai morrer esperando, né? Tu pode até fazer um curta com roteiro certeza, e tudo mais, mas pra começar a de fato conseguir uma grana, né, e tal, você vai fazendo uns videoclipezinhos aqui. E sempre vai ter alguém querendo gravar um clipe. Com certeza. Sempre tem. Exatamente. Sempre tem. E aí eu entrei na faculdade, aí isso dificultou também um pouquinho as paradas da banda, né? Faculdade de quê? Que ano? Eu entrei na faculdade em 2012. Foi segundo semestre de 2012. Eu entrei para fazer comunicação visual. É design com habilitação em comunicação visual e ênfase em marketing. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 quando entrei na faculdade. Já tinha terminado? Foi no ano que terminou? Não, foi no ano seguinte. 2011 eu terminei. 16 também? Terminei com 16. Não, terminei com 17. Então, tu terminou 16 para 17, né? Que eu faço aniversário muito no final do ano. E aí, isso foi em 2011. 2012, no segundo semestre, eu entrei na faculdade. Na SPM. Financei minha alma pro FIES, né? Normal, tô pagando até agora. Vendeu, fez o pacto. Mas aí essa parada foi maneira, porque na faculdade em si, como era de comunicação visual, de design, mas era comunicação visual, eu tive aula de roteiro, eu tive aula de 3D, eu tive aula de finanças, tive aula de marketing. Então foi muito amplo, muito amplo. O que ajudou muito, porque eu consegui ver um pouquinho de cada ponta do mercado, mas também me prejudicou muito, porque eu não sabia o que fazer. Porque dá muita opção. Eu gostava muito de fazer design, eu gostava muito de fazer clipe não, né, mas mexer com vídeo. Já tinha feito outros cursos antes e tudo mais. Já tinha feito também um projeto social que tinha perto da minha casa, na escola que eu estudava, numa escola pública, que aí era meio que animação, era um curso de arte, basicamente, mas muito voltado para audiovisual. Então a gente fazia muita coisa de stop motion, os roteirinhos curtos de 1 minuto, 2 com stop motion, ou juntava com a galera de teatro e fazia um mini curtinha ali, sabe? Sempre para ficar exercitando esse lado mais criativo, por assim dizer. Então, por isso que eu falo, aí você tem a filmagem, a música, o design, essas paradinhas de arte, foi me guiando para um caminho que não tinha como virar veterinário, infelizmente, sabe? A vida leva. Realmente era tudo que você queria. Então, mesmo eu não pensando nisso como uma profissão, como, vou seguir aqui porque vai me dar dinheiro, tudo foi meio que, tô aqui. Foi dando dinheiro e você foi seguindo porque foi dando dinheiro. Aqueles pingadinhos aqui e ali, e você conseguir se expressar também, né? Mesmo que através do produto do outro, né? Seja, quando a gente começou, né, fazer cartão de visita, flyer de evento. Todo mundo começa assim. Exatamente. O caminho mais rápido, né? É o mais rápido, mas é o que tem mais demanda também, com sabe? certeza. E aí você vai sempre abraçar tem alguém ali. precisando de uma logo. Exatamente. Mas também sempre tem um primo que faz a logo mais barato pra você. Eu já fui muitas vezes o primo, sabe? Com certeza. Todo mundo já foi o primo que faz mais barato, que começou com isso. E aí, na faculdade, na minha época, era grade fechada, né? Então não tinha muita flexibilidade de horários. Nos 4 primeiros períodos eram de manhã, eu sei, acho que 1, 2 horas da tarde da faculdade, e nos 4 últimos à noite. Fiz mais que 8, com certeza. Deu aí 6 anos de faculdade quase. Mas aí, assim que eu pude estagiar, eu comecei a estagiar no primeiro dia de aula à noite, eu já estava estagiando. Eu já fiquei mandando currículo antes, né, e tal, porque, cara, eu nunca gostei de ficar parado. Sempre ficava pegando freela, mesmo sem ter tempo de ficar fixo num lugar, né? Sempre fiquei pegando freela e tudo mais. E aí, quando eu comecei numa agência de design. Tava bem na época, assim, eu tinha acabado ali de sair da igreja e tal, tava meio desiludido, por assim dizer, né? E aí eu aceitei o emprego, o estágio, né? Eu recebia R$400 por mês. Caraca, tá vendo como é que o profissional da comunicação é desvalorizado? É o primeiro, né? Faz parte. E aí fui fazer a entrevista e tal, era num prédio comercial lá na Tijuca, e fiquei nessa empresa durante 1 ano. Né? Até que conversando lá com a galera, eu descobri que o cara que tinha saído para abrir a vaga que eu entrei
tinha saído pra fazer videoclipe, pra viver de audiovisual. E aí Doideira. um dia ele apareceu lá pra mostrar e tudo mais. Ele mostrou até um clipe do Nego do Borel, aquele Não Me Deixe Sozinho, Caraca. que é com todo o tema mexicano, Pode crer. né, e tudo mais. Aí eu troquei uma ideia com ele e tal, ele foi embora, aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. É isso mesmo que eu quero fazer. Tava meio na dúvida, mas é isso que eu quero fazer. E aí, acho que esse deve ter rolado, sei lá, em março, por aí assim. Em junho eu já tinha arrumado um lugar para eu poder ir. E aí eu comecei a estagiar na Biscoito Fino, na gravadora de MPB. Então, não lembro muito bem quanto tempo fiquei lá, deve ter ficado uns 6 meses, pouca coisa. Tu fazia o que lá? Cara, então, a vaga era de designer, mas eu cumpria muita função de social media. Então, basicamente, sei lá, se eu fiquei 6 meses, 5 meses foram eu pegando DVD, decupando faixa por faixa e subindo pro YouTube. Nossa. Aí, fiquei 5 meses fazendo isso. Eu falei, galera, então... vou caçar outra coisa. Porque acabava que era um trabalho muito manual, né? Muito braçal ali. Operacional, né? Hoje em dia, talvez deve ter até uma IA que faça isso pra gente. Com certeza. Cada dia mais próximo. Né? Mas assim, foi incrível, porque o escritório funcionava no mesmo lugar do estúdio, né? O estúdio era no subsolo e o escritório era no térreo. Então, ter o dia a dia ali de estúdio, ver a movimentação de artista, ver até a movimentação de gravações maiores, né? Que eu tava sonhando acontecendo ali, foi muito maneiro. Então, por trás da parada, né? Como realmente acontece. Exatamente. Te dá outra visão de mercado, realmente. Ver o dia a dia ali da coisa, sacou? Mas aí tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, tipo, sei lá, Alcione, Chico Buarque, Maria Bethânia, essa galera que era de lá. E aí foi meio que acostumando também, porque quando você não trabalha com isso, aí começa a ver a galera que você vê na mídia, aí você toma aquele baque. E aí você já vê, tipo, nomes renomadaços, sabe? De pertinho, assim. De pertinho, assim, você você mano, que isso? já fica mais vacinado pra galera que também que tá começando e tudo mais. E aí eu saí de lá e fui pra K2L, isso como estagiário ainda, tá? Todos esses são estagiários. Tu tinha quantos anos nessa época aí? Ih, mano, sei lá, acho que uns 19. Tem tempo. Tem bastante tempo. Põe tempo. Que isso, cara? De graça, sim. De graça. Então tá bom, tem tempo, né? Se ela falou, tem tempo. Tem tempo. Deve ter uns 9 anos aí, vai. Aí, 19 anos, por aí assim. E aí, eu fui pra K2L, também saí do estágio da Biscoito Fino, fui pra estagiar na K2L. E aí, na K2L, na época, a Lesha tinha acabado de começar lá. E aí, pô, eu entrei de estagiário e aí já comecei a fazer umas paradas mais voltadas pra música, mais de design. Design com alguma coisinha ou outra de motion aqui e ali, mas nada de clipe mesmo, de audiovisual. Fazia as capas lá, tal. Capa, logo, eu junto com a equipe, né, que era eu e mais um estagiário e a nossa diretora de arte. E aí fui aprofundando mais. E aí a Nath, que é essa diretora de arte, ela se mudou para a Alemanha, e aí eu já tinha virado designer júnior na época, né? E aí eu assumi o cargo de diretor de arte no ano seguinte, que ela saiu. E aí meio que comecei já a coordenar mais as paradas ali. E aí pintou um clipe do Sapão, para fazer do MC Sapão. E aí eu nunca tinha feito na vida. Mas eu falei, deixa comigo. Joga no peito do pai. Teu pai. Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Deixa comigo, taca no peito do teu pai. Deixa que esse conteúdinho eu resolvo. Esse eu resolvo. E aí, qual era a onda? Eles tinham feito, o Sapão, ele tinha feito meio que um proto-trap, sabe? Alguma coisa nesse sentido, porque não tinha um trap 9 anos atrás. Não deve ter tanto tempo assim, não. Esse aí eu acho que já foi ali pra 2016, talvez. E aí, eles tinham feito essa música e aí lançaram um lyric, né? Foram pra... era o Shark, DJ Tom e DJ Shark. Desculpa, falei Shark 2 vezes. O Sapão, DJ Tom e DJ Shark.
É muito animal. E aí eles gravaram conteúdo lá em São Paulo, gravando a música e tal, e mandaram pra gente. Eu fiz um lyric vídeo em cima, a música deu uma viralizadinha. E aí eles queriam gravar um clipe naqueles festivais de cores, sabe? Que tinha, que jogava pó pra todo lado e tudo mais. Só que era em Brasília, né? O festival. Aí eu falei, pô, tranquilaço, a gente faz um bate-volta. Vai lá, grava, volta. E aí, beleza, vou montar a equipe que eu precisava de 4 câmeras, né? Que é festival, ia passar 2 músicas cantando ali ao vivo e tinha que gravar o máximo de ângulos possível pra ter um material. E aí, quem é que eu conhecia de audiovisual na época? Meu pai. Caraca. Aí eu peguei. Como bom designer, né? Como bom designer, só conheci o meu pai de filmmaker. Não, de filmmaker tinha uma galera, mas, pô, ele tinha um equipamentozinho já pra entregar uma qualidade maneira, sabe? Tu arrastou teu pai pro festival lá em Brasília. Aí fui eu, ele e um amigo dele também que fazia a câmera. Aí eu botei, eu fiquei no palco junto com esse amigo dele, e eu botei ele lá atrás com a câmera pegando o público geral, e ainda pedi pra ele fazer um drone. Pô, em 2016 drone, meu filho? Pô, isso aí era... Tadinho, merece um prêmio. A elite. Era aquele Phantom 1, tá ligado? Com a GoPro. Assim, com a GoPro, com rádio transmissor e adaptado pra 2 baterias, que tu botava o rádio transmissor e a GoPro, a autonomia do drone que era de 7 minutos que ia pra 3. Pode crer. Aí você acoplava mais bateria. Trambolhão, mano. Aí acoplava mais bateria pra ele voltar pros 7 minutos. E a GoPro num gimbal assim, né? Isso aí. De GoPro no drone. E aí você recebia com um monitorzinho aqui, qualidade do Bombril na anteninha, sabe? Tipo, chiando pra caraca. Mas, pô, funcionou. Rolava, funcionou. 2016, pô. Funcionou demais. Meu primeiro clipe, tenho coragem de mostrar? Não tenho. Então a gente vai colocar aí pra você. Porra, aí... A gente vai achar isso. Não falei o nome da música. Mas é muito específico. É fácil de achar. A gente descobre. Mas, pô, tenho um orgulho, assim, na época, sabe? Eu botar a cara pra fazer a parada, assumir, assim, e falei, vambora, pô. E aí, meio que fui seguindo essa linha, né? Depois eu fiquei um bom tempo na K2L, e aí depois eu fui pra BPM, né? Que aí fui com a Ju e com o Brahma, fui pra BPM, e aí na BPM também fui crescendo até cuidar um pouquinho mais da questão de lançamentos e tudo mais. Eu continuava no design, que é design / audiovisual, que era e é a minha paixão. Mas eu comecei a ajudar na questão de quando lançar toda essa parte de coordenação, sabe, que eu fazia junto com a galera lá. E aí começaram a entrar, a Melim começou com a gente, aí eu comecei a fazer os conteúdos da Melim, né, conteúdo mais de cover e tudo mais, clipe mesmo eu nunca fiz deles, mas conteúdo assim, deles cantando cover, aftermovie, pô, aftermovie da Melim era direto com eles na estrada, sabe? Maneiro. E aí começou a entrar outros artistas, né, isso já tô falando de 2018, começaram a entrar outros artistas, e aí eu comecei a ter mais a rotina do audiovisual na minha vida, porque tinha que fazer clipe, eu quis assumir, porque a gente que definia isso, né, eu e minha equipe, quem definia quem que iria fazer o quê, eu falei, pô, bora fazer entre a gente mesmo. Aí foi quando eu comecei a arrastar a Bia, a Ana, pros sets. Bia estará aqui em breve. Bia em breve. Também é muita resenha, pô. A Bia, vou deixar pra ela contar aqui, mas ela trabalhava vendendo chip na Nextel. Caraca. Aí abriu uma vaga lá na BPM, eu falei, pô, dá teu currículo aí. Aí foi, aí ficou. E virou a Bia. Exatamente. Muito orgulho que eu tenho dela. Aí comecei a fazer uns clipes assim, a gente começou a pegar, eram umas bandas menores, né? Então a gente tinha a Triton e o Bud, que é o Bud Poke da Batalha e tudo mais. Aí começamos a fazer uns clipes dele. Eu tenho uma foto com ele de 2017. Caraca. Muito bom. Quando ele fazia uns shows assim lá em Campo Grande. E tu divulgava esse show, né? O Biazinho era promotor de eventos aí disso. Todo mundo na adolescência pra entrar, né? Tem que ter entretenimento. Pode crer, tem que ter entretenimento. Ela já pagava mesmo. Via que tava lá, então ela começou a divulgar pra ele de graça. Exato. Não, é porque meus amigos que faziam. Então. Eu sempre tive muito... Eu sou uma pessoa assim, que eu falo, não, tem um amigo que faz isso, um amigo que faz aquilo. Eu sempre tive no meio de evento e tudo mais, inclusive, isso é história pra outro rolê, mas eu descobri que eu queria entrar na área de comunicação vendendo ingresso. Tipo,
tipo, de festa. Mas aí tu tava lá, tipo, integrando... Eu vendia na escola. Então, na escola... Eu avisava, tipo assim, ó, galera, vai ter tal evento, tal dia. Sempre fui publicitária, né? Aí um professor meu de matemática, eu sempre odiei matemática com todas as minhas forças, ele virou pra mim e falou assim, você é muito marqueteira. Aí eu, que é isso? E agora eu tô aqui, publicitária, entendeu? Muito Tudo bom. por causa daquele cara que eu não gostava. É isso. E usa matemática hoje? Não. Podia ter uma história bonita no final. Não, e hoje eu uso matemática. Pô, Não. Não. Só comunicação mesmo, que eu já fazia, né? Bom E demais. aí, comecei a fazer esses clipes, né? Aí pedi ajuda já dos brothers do mercado. Aí o Fidel foi um cara que, pô, me ajudou muito, Fidel Bot. Hoje o cara tem Cannes, né, meu amigo? É outra parada, mas ele vem aqui também. Vem. Faz essa ponte aí, Fidel, Fala tá com ele. convidado. Fala com ele que ele vem tranquilaço. Ele é muito brother, cara. E o Fidel é um cara que eu conheço desde o rolê da banda, tá ligado? Que o Fidel Caraca. também era rapper. Ele era da banda? Não. Mas era ele botou, parceiro, assim. Era parceirão, ele botou voz em uma música nossa, tá ligado? Gospel. Gospel. A galera Todo mundo toda gospel, cria da igreja, né, mano? É Como isso, que todo pode? mundo cria da igreja. E aí pedi ajuda pra ele, né, num desses projetos, e aí meio que ele colou comigo pra fazer esses projetos da BPM, né? Mas era perrengue, cara, porque, porra, eu não tinha Pouco budget. pouco budget, eu não tinha experiência nenhuma de conduzir um set, sabe? crer. Eu fui dando a cara e me ferrando, pra aprender o pouco que eu sei hoje, sacou? Aprender fazendo, né? E o Fidel, ele já era um cara que tinha mais know-how, assim, então eu colei nele e falei, pô, vambora, vamos. Vem comigo, ninguém larga a mão de ninguém, vem comigo. Vamos. E aí, na pandemia, eu saí da BPM e fui pra, na época, o UEM Music, né, que hoje é a Music. E aí, dentro da UEM, eu comecei a fazer clipe, cara, a gente fazia clipe, sei lá, uns 3 clipes por semana, sabe? E aí a gente tinha que se reinventar, porque era pandemia, a gente não tinha grana, a gente tinha uma Pode câmera e um sonho. Era isso que a gente tinha. Isso foi R$5 na um pandemia, sonho. tu foi pra... Sim. Trocou de empresa na pandemia, 2020. Aí, na pandemia eu passei, assim, por várias empresas, porque cortou show, né, cara? Então todo mundo Com de certeza. artista foi cortando grana. Então teve época que eu trabalhei, tipo, 16 horas por dia, tá ligado? Então eu sentava no computador, ficava Mas lá... frila, né? Frila. Frila. Aqueles frila fixo, né? Que é por mês. Aí sentava no computador, ficava lá o dia inteiro, deitava pra dormir, voltava, sentava no computador. E você era chegou isso. lá na música fazendo o quê? Cara, eu cheguei lá fazendo esse mix que eu fazia na BPM. Porque a Ju foi pra lá prestar uma consultoria e falou, pô, Fê, vem pra cá e tal, não sei o que. Eu comecei fazendo frila pra eles. Então eu comecei fazendo designer, né? Sendo designer. E aí eu comecei fazendo capa, post, esse tipo de coisa. Mas principalmente... Tudo de fila. Tudo de frila. no começo. Aham. E aí lá a gente tinha, sei lá, uns 5, 7 artistas por aí assim. E aí fazendo, aí comecei fazendo. A primeira capa que eu fiz pra eles foi do Lucas Orelha, uma capa de Não Para. Isso em 2020. Pode trazer eles também. Vamos fazer essa ponte, vamos fazer essa Vamos ponte. sim. E aí ela falou, pô, vai rolar um clipe aqui, cola aqui na gravação do clipe. Aí eu fui, era o Fernando que tava dirigindo, o Fernando Bernard. Aí já conheci que ele trabalhava na parte de comunicação da Music. E aí a gente começou a dividir essa função. Quando eu entrei de fato, a gente começou a dividir. Eu pegava mais a parte de design e algumas coisas de vídeo, e ele pegava só vídeo. E aí o nosso desafio era, dentro da Music, com essa quantidade de artistas, fazer conteúdos diversificados e interessantes para cada um dos artistas, respeitando a identidade visual de cada um deles. Sem ter dinheiro, porque a gente só tinha o material para fazer, né? A câmera, as lentes e o sonho. Dentro do estúdio, ou então onde a gente conseguisse algum lugar, 0800, e fazer conteúdo. E, cara, a gente conseguiu, porque a gente conseguiu, assim, desenvolver uma linguagem, principalmente para Lucas e Orelha. A gente conseguiu desenvolver uma linguagem que eles faziam participação com outras pessoas, né? Chamavam, e aí a gente tinha que ir inventando. Tipo, uma hora era chamada de vídeo, o clipe com outro artista. Outra hora a gente inseria ele digitalmente no lugar ali, sabe? Maneiro. E aí ia inventando pra ficar sempre essa linguagem deles dois sentados no estúdio. Aí lançava, se eu não me engano, posso estar errando na quantidade de lançamentos, mas lançava tipo 3 músicas cover na semana e uma autoral no mês. Entendi. Alguma coisa nesse sentido, Tinha que sabe? fazer conteúdo pra tudo, né?
E aí, não, desculpa, acho que era uma autoral na semana e uma por mês, uma autoral no mês e uma por semana de cover. E eles começaram bem com isso de cover, né? Eles começaram no Superstar, se eu não me engano. Bastante tempo. E aí eles já estavam até, já tinham dado uma explodida, né, por conta do Superstar. E aí estagnaram, aí entraram na UM Music, e aí, bom, enfim, essa história eles podem contar aqui pra vocês. Mas eu peguei nessa que eles estavam na UM Music, e aí a gente conseguiu um pouquinho, assim, no final da pandemia, eles bateram 1 milhão de inscritos no canal, por conta dessa periodicidade de lançamento, sabe? Sim. Então, mas a gente tinha Jal, tinha Ana Ju, tinha uma galera lá dentro que a gente tinha que gerar conteúdos, e aí, tu não conhece ninguém que tem uma casa, não? Tu não conhece ninguém que tem, sei lá, um sítio, qualquer coisa pra gente gravar? E ia achando, né? E a gente ia se virando. Teve uma vez que era uma música do Lucas Orelha com Jal. E aí a gente, não queremos fazer no estúdio de novo e tal, não sei o que. Eu falei, bora, entra no carro aí. Aí eles entraram no carro, a gente foi dirigindo. Ali, ó, vamos parar ali. Aí paramos o carro, gravamos e tal, take. A visão é tudo. Aí voltamos, aí dirigindo. Ali agora. Aí paramos, gravamos. É isso, a arte é literalmente isso. E aí, o resultado ficou maneiro, entregamos bem. E, cara, essa época de pandemia foi uma loucura, porque tudo de ideia maluca que a gente tinha, a gente conseguia algum artista pra topar, pra tentar... Sempre tem um doido. E entra no balo. Tem uma música do Stefan com o Lucas Orelha que a gente gravou todo no Chroma. Aí eu falei, cara, mostrei a referência de um comediante, né? Que era ele em cima de um sofazinho, assim, com a perninha como se fosse o braço, sabe? Então ele é miniatura. Pode crer. Aí eu falei, bora fazer? Aí o moleque, bora então. Aí a gente fez. foi Senhor Instagram. Que aí são os 3 sentadinhos assim. Com a perninha balançando. E aí era isso. A gente o Grumari foi o segundo lugar que eu jamais gravei na vida. A gente ia pra lá sempre pra gravar qualquer coisa, a gente tava em Grumari. E é de graça e bonito, né? Exatamente. E aí tem uma música dos moleques também, Lucas Orelha e Stefan, que é Miami. Eu falei, Grumari é Miami. Grumari é Miami. Igualzinho aquelas casinhas assim de madeira, igualzinho. Colado. Ali, ó. Tu bate o olho e tu fala, não é Grumari. E aí virou Music em 2021. Isso tava rolando pandemia ainda, né? 2021 foi no meio da pandemia. Tava. Naquele auge, assim. Tipo, foi do auge pro Jacaína. A galera começando a se vacinar e tudo mais. Alguns shows voltando aqui e ali. E aí virou Music, e aí eu tô na Music desde então. Isso talvez tenha atrapalhado um pouco essa questão de ter budget e tudo mais, porque não tava rolando muito show. Então os artistas meio que ficaram, e agora o que a gente faz? Era exatamente isso. Tipo, a gente tinha uma câmera, uma música e um sonho. Era isso que a gente tinha pra oferecer, cara. Volta e meia a gente conseguia, sei lá, uma grana pra poder alugar uma iluminação diferente, entendeu? Mas normalmente era tipo... com ring light, com... De bastão. Nem bastão. Bastão é luxo, pô. Bastão é luxo. Eu tô falando de, pegar uma lata de Nescau, botar uma lâmpada dentro e fazer um spotzinho. É isso, sabe? A gente tive essa fase também. Pô, o Luciano, que trabalha lá na Music, cara, ele... Pô, Luciano queria fazer assim, essa... Não, ele deixa comigo. Aí eu fazia lá, pegava tubo lá, fazia um Fresnel improvisado. Caraca, botava uma luz quente no refletor, pronto, é Fresnel. Era isso. Aí... Bom demais, mano. Assim bom demais. E aí, pô, a gente fez muita coisa e tem muita coisa que eu vejo, assim, que são ideias boas, sabe? Mas que eu quero refazer agora com grana, sabe? Com budget maneiro. Tipo, o Senhor Instagram é uma que deixa a música, sei lá, fazer uns 5 anos aí vamos refazer ela no estúdio de Chroma, maneiro. Porque lá na Web Music, na época, né? Tinha uma parede na sala de reunião que era verde, toda verde. Eu falei, é um Chroma. É um Chroma, pô. É um Chroma. Perfeito pro Chroma. Que tá dado. Mas eu acho que eles fizeram pra Chroma mesmo. Aí eu comecei a usar direto lá essa parada, sabe? Então o Fernando, por exemplo, cara, ele fez um clipe do Jal que foi todo no Chroma. Eu falei, mano, parabéns, tu é foda porque eu não conseguiria. Sério? Tipo assim, ele caindo do céu, dirigindo um carro. Maneiro. Aí eu perguntei pra ele, pô, cara, como é que tu fez esse carro? Então, esse volante é uma ring light. Meu Deus. E ficou maneiro, ficou muito maneiro a entrega. E aí hoje a gente tá na Music, né? Eu vou confessar que eu não sei quantos artistas a gente tem, porque são alguns.
E aí hoje eu sou o principal responsável pela parte de comunicação no sentido de audiovisual, né? De videofonogramas, sou eu. E aí também acaba resvalando muita coisa de aftermovie, que é a minha equipe que faz, esses conteúdos mais elaboradinhos para Instagram e TikTok, que é a minha equipe que faz, mas principalmente de videofonograma. E muito raramente, quando eu peço, eu faço alguma capa lá, entendeu? Então, pô, eu gostei muito dessa música aqui, tá, deixa eu fazer a capa. Aí eles liberam pra eu fazer. Entendi. Porque mas não é mais sua função. Não é mais minha função. Agora você só coordena a sua equipe e tudo mais. Eu fico muito mais... Diretor de conteúdo. A minha função hoje é pra videofonograma, sacou? E aí, capa eu faço meio que pedindo e tal. Pô, gostei muito. Porque eu tenho muito esse apego, porque quando eu comecei, eu cuidava de tudo, né? Então eu cuidava da capa, das meio que o projeto é um filho, né? A gente lançou a música lá pela 12 e a gente tava conversando isso. E ela ficou, ai meu Deus, nasceu. Eu falei, mano, você acostuma. Eu fico toda boba. Eu falei, pô, é igual um filho mesmo, quando vai pro mundo, parece que nasce, né? Tu projetinho que tu fica ali dias e dias. Tem até um processo, que é tipo assim, os 3 primeiros dias iniciais tu fica, caralho, maneiro. Isso aqui. Pode crer. Isso aqui eu não tinha visto. Pode crer. E agora não tem mais como. Se tu olhar muito. É como uma foto que você tira sua. Se você olhar muito, eu tenho que tirar uma foto e postar direto no Instagram. Se eu ficar olhando muito. Esquecer, tipo assim, até quando o nego começa a comentar, eu dou uma ignorada assim, porque se tu parar pra ver, tu vai, caraca, eu vou apagar isso. Não, mas aí, pô, eu começo a ver essas paradas pra no próximo eu tentar fazer diferente e achar novos erros. Minha parada é sempre cometer novos erros. Não repetir erros antigos. Porque, pô. E aprender com os erros. Exatamente. Uma curiosidade sobre artistas music. Conheço já o antes dele entrar pra music. Campo Grande, né? Exato. É óbvio que ele fazia show a galera do Zona Oeste, todo mundo se conhece. Babilônia 44, ele e Fabrício. É muito bom. E tipo assim, a galera da Zona Oeste que não se conhece, os amigos se conhecem, entendeu? Tu fala, fulano, beleza. A gente se conhece, tipo, desde sempre. Tu era de Campo Grande também? Não, isso é da Cruz. Ah, tá. A gente se conhece a vida inteira, praticamente. A vida inteira, pô. Isso aqui não mudou muito, né? Mas, obrigada. Mas, tipo assim, ia na minha sala, pô, lá na escola. Eu sempre fui umas séries acima dela. Aí elas eram amigas ela era amiga da galera da minha idade, assim, dos amigos. Ela ia lá na sala direto, pequenininha, assim. Valeu, galera. Maneiro. Campo Grande é isso, né? Todo mundo se conhece. A Nath é de Campo Grande também. Pode crer. Esses dias eu descobri que ela conhece uma amiga minha. Que, tipo, viajou comigo pra Disney em 2015. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Entendeu? A Zona Oeste é toda assim. Eu falei, caraca. Cara, mas eu achei muito curioso. O teu primeiro trabalho lá foi com o Lucas Orelha? Foi. E o nosso primeiro set também foi o Lucas Orelha, né? Foi Esqueminha, não foi? E hoje você sabia que faz 1 ano. Caraca, eu ia falar, impossível, mano. Eu ia falar, impossível. Mas deve fazer por agora, cara. Foi início de março, final de fevereiro. O primeiro set que a gente trabalhou junto. Foi Esqueminha, né? Foi. E aí, inclusive, no Esqueminha, porque houve um processo para eu estabelecer uma equipe recorrente, né? Pode crer. Às vezes é muito fácil você chegar numa pessoa e falar, pô, tem um budget de, sei lá, 60 mil, 70 mil, maneiraço, cara, vamos nessa. Mas descobrir quem são as pessoas que estão com você no de 70 e que fariam por nada, porque querem ver o seu sucesso. Por R$5 um sonho. Por dois cotonetes. Eu acho que essa é a virada, assim, pra mim, sabe? Eu sempre prezo muito por pagar os profissionais o quanto eles valem. Não o quanto eles valem, porque seria infinito, você não tem dinheiro infinito, sabe? Pra mim, o cachê, sei lá, do Calazans, do Goulart, do Argolo, do Mac, pô, essa galera do Vida, pô, Vida, cara, salva vidas. Fidel, pô, eu não tenho dinheiro que pague o que essa galera merece receber, sacou? Mas saber a galera que tá contigo no pouco e no muito, pra mim foi um diferencial e uma parada que eu sempre busquei, sacou? E outra parada também que a gente chegou até a falar naquele primeiro episódio, eu acho, não me lembro muito bem, foi que o que eu prezo muito pelos sets tá um clima maneiro. Tá todo mundo se divertindo, todo mundo... Clima leve, né? É um clima que, pô, a galera tá gostando de estar ali. Não que seja um peso pra pessoa estar ali, sabe? Então, pô, a gente sabe que a gente não tem a melhor estrutura, a melhor grana, a melhor não sei o que, mas, pô, pelo menos vai ser incrível o set, vai ser foda, todo mundo vai sair. Os dois que eu fui foram muito assim. Você foi no Junto e Misturado 3 e... No... Bernard com dia 15. Ah, sim, que a gente gravou 2 no mesmo dia. Pode crer. Pode crer. Esses foram bem maneiros. Um set só duplo, lembro muita pouca coisa desse dia. Não pergunte o porquê. Ela tava com sono, cansada. Cansada.
E aí, essa galera, assim, que soma comigo no pouco e no muito, cara, eu tenho uma dívida de gratidão eterna, sabe? Eterna. Nunca, eu acho que nunca, não que eu me lembre, ninguém nunca trabalhou de graça, entendeu? Mas só de saber que estão comigo, isso já faz muita diferença, muita diferença. E aí, até você conseguir achar quem são essas pessoas, né? Você fica, pô, vamos ver aqui, vamos testar aqui. E isso é uma parada que até hoje também eu gosto de fazer. Pegar um profissional que eu nunca trabalhei na vida, sei lá, alguém que tá começando, alguém que só tem vontade de estar ali. Eu falei, pô, vem pra cá, vamos resolver aqui, vamos ver como é que é. Tá chamado, tu para de graça que eu já chamei várias vezes. Certeza, pô. E é muito melhor fazer isso, né? E aí, tanto que nesse dia do esqueminha, quem fez a direção de fotografia foi o Evandro. Evandro trabalhou comigo no Belo durante alguns projetos do Belo, né? Que a gente fez o Belo Future pela Music, que aí era uma música do Belo por mês, onde ele pegava e fazia releitura de algum gênero. Desses 9, eu acho que eu fiz 4, se eu não me engano. Depois me designaram para outros projetos dentro da Music. E aí eu peguei o Evandro emprestado um pouquinho, e aí a gente fez o esqueminha junto. E o Vida tava nesse, mas ele só tava para fazer iluminação. Ele tinha as luzes, eu aluguei com ele foi lá, montou. Foi o gaffer da parada. Foi o gaffer da parada. E aí eu gostei muito daquele trabalho, tanto que ele foi o projeto que deu origem ao Junto e Misturado, né? O esqueminha foi o projeto que, pô, vamos juntar todo mundo da casa e fazer uma parada maneira. E que hoje o Junto e Misturado também virou um mega projeto que já tá indo pra sua 10ª edição, sacou? Pode crer. Se contar o esqueminha, já são 10 edições. Mas falando um pouco sobre o Vida, né, e sobre essa correria de set, que esses assuntos se ligam muito, eu tava fazendo um clipe da Valesca com 2F, também a gente tava sem grana na época, e aí eu falei pro Argolo, pô, chega aí, vamos fazer, faz comigo e tal, não sei o que. Tu tava nesse set também. Calma, né? Calma. Eu ia falar isso, eu fiz a capa, pô. A foto de capa é minha, né? A foto de capa é tua. Como um monte de capa. Como, sei lá, 90% das capas que eu fiz do último ano pra cá são suas. E aí, o Argolo tava nessa missão de levar câmera, de ser meio que o diretor de fotografia ali, sacou? E aí, ele tava voltando de São Paulo, o ônibus dele pegou fogo, sei lá, enguiçou, uma parada dessa. E aí ele ficou ilhado em Aparecida. E o set rolando. Aí eu, beleza, preciso rodar. Aí eu virei pro Vida, pro Adiel. Blackmagic, nossa. Aí eu falei, cara, posso usar a câmera? Aí ele, pô, a câmera do making off, que era uma Blackmagic. Graças a Deus que era uma Blackmagic, né? Poderia ser uma T3i, né? Pode crer. Nada contra, mas né? Eu falei, tamo aí, pô, vamos lá, né? Vamos, aí já eu falei. Tá aqui? Aí eu perguntei pro Vida, eu falei, Vida, tem noção de direção de fotografia? Não, eu trabalho com isso, pô. Eu falei, pô, tu nunca falou nada. E você não falou nada até agora? Eu falei, mano, a gente entra daqui, coloca o Daniel pra operar aí, a câmera, né? Eu falei, então vambora. E aí a gente rodou o clipe assim, tá ligado? E é isso. E ficou maneiríssimo, né? Ficou super legal. Ficou. Pô, eu adoro esse clipe, sabe? Também a gente gravou na casa da Ju, né? Da Jumelo. Como inúmeros outros, a arte da Beca a gente gravou lá. Pode crer. Não tô me lembrando mais nenhum, mas teve mais alguns aí. Estúdio Music e Casa Music, cara, quase uma... Pô, é cenário padrão pra todo mundo que chega lá, cara. Default, né? É o default. E aí a gente tem... resumidamente, essa é a minha história como é que comecei a trabalhar com isso. Essa foi a introdução, gente. Não foi, pô, deu pano pra manga aí. E aí, hoje eu tô na Music fazendo o que me manda. Pode crer. Fazendo os videofonogramas lá, e tem muita coisa bacana. E assim, agora, trazendo pra hoje, tem algum que vai sair ainda? Que saiu com um belo L7 agora, L7, né? Fala cara, um pouquinho desse set aí, pô. Foi uma loucura, porque a gente tinha pouca grana. Como é que surgiu do zero, assim? Te ligaram? Olha. Não, então, foi da Music, né? Mas já sabia? Já tava agendado? Ou foi uma parada assim, de repente apareceu? Vamos fazer o clipe? Foi um pouco dos dois, porque o clipe, sim. Mas eu já sabia que a música existia, porque eu fiz uma capa pra ela. Eu fiz a capa provisória, porque, tipo, não tem foto dos dois juntos. A música meio que saiu de uma session, assim, ou foi uma parada já? Cara, não sei te explicar como é que saiu a música muito assim, mas
O que eu sei é que a música era do Belo, né? E ele convidou o L7 pra poder participar. E o cara topou na hora, sabe? Aí tu fez uma capa provisória. Aí me pediram, pô, faz essa capa provisória aqui e tal. Só por enquanto que não tem foto deles dois juntos e tal, vai rolar na gravação. Aí eu, tranquilo, ótimo. Mas fiz uma capinha lá, mesmo sem foto, nem nada. E aí eu já sabia da existência da música. Mas passou. Aí me pediram, aí falaram, pô, vai rolar o clipe. Eu falei, por favor, nunca pedi nada. E aí, tá, beleza, vai ter orçamento X e tal, mas tá muito complicado pra poder achar uma data dos dois, né? Afinal, Belo e Lennon. Uhum. E aí acharam meio que de supetão, assim, uma data que eles iam estar juntos, e aí eu falei, pô, vambora, e é isso, eu trouxe o Vida lá pro estúdio, a gente montou a iluminação, e aí eles gravaram, tipo, na segunda-feira, ou terça, e o clipe saía na sexta, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, vambora. Aí gravei, tanto que se você ver, eu falei, cara, eu quero dar uma cara pra essa parada de meio que bastidores, sabe? De deles rindo, conversando, que, pô, a vibe daquele dia do estúdio foi muito insana, muito maneira, muito maneira. Os caras, assim, numa de admiração um pelo outro, mútua, sabe? Que, maneiro. Pô, muito bom, muito bom. O bagulho flui, né? Flui, a vibe tava muito maneira lá dentro. E aí eu peguei essas paradas, deles conversando, trocando ideia, não sei o que. Aí eu botei as 2 vezes a música pra tocar, pra eles curtirem mesmo a música sentados no estúdio, né, só curtindo. E aí botei 2 câmeras pra filmar, um pegava o Lennon, o outro pegava o Belo. E aí eles curtindo lá, cantando, batendo palminha, não sei o que. Beleza, temos aqui no estúdio. Aí vamos fakear uma master lá dentro agora do aquário. Uma de cada. Onde eu já tinha montado a iluminação previamente. Aí ele chegou lá, cantou, fiz o Belo primeiro pra adiantar já as paradas, aí o L7 chegou, eles trocaram essa ideia, aí depois fiz os 2 juntos, aí o Belo tinha que ser liberado, que ele ia fazer uma gravação no dia seguinte de manhã cedo. Não quis ir embora, porque, enfim, como eu disse, tava muito maneiro lá, trocando ideia, não sei o que. E aí gravei tudo, cara, acho que foi questão ali de umas 3 horas pra gravar tudo. E aí eu já saí, devia ser meia-noite, já sincronizei na timeline pro dia seguinte só pegar e finalizar. Aí finalizei na quarta-feira, e aí eles aprovaram de primeira. Eu fiquei assim, caraca, eu não tô acreditando. Não tem uma alteração, não tem tá pronto, tipo assim, já foi. Aquele asterisco fica na tua mente assim, não, tem que alterar. Isso aí. Some aí, assim, tu fala assim, como assim? Aí detalhe, né, no dia seguinte falaram, pô, beleza, agora tu vai fazer a capa de verdade, né, não provisória. Aí eu peguei, sentei, fiz a capa também provisória. E esse esse tipo de projeto, assim, que ele é gigantesco, mas a execução dele é mais reduzida. Eu gosto muito, que eu consigo estar em todas as pontas do projeto, sabe? De tudo, né? Então eu consigo que o clipe, ele tem a mesma linguagem da capa, sabe? E aí, se você bater o olho em um, você já sabe o que é o outro, maneiro. E vice-versa, sacou? Com certeza. E isso é uma parada que eu fazia muito quando tinha esse escopo 360 dentro da BPM, sacou? E aí, às vezes, dentro da Music, por ser uma equipe gigantesca, hoje acho que tá, sei lá, com 50 funcionários na Music, escritório Rio, escritório São Paulo, muitas vezes não sou eu que faço a capa, como eu disse, não é minha função mais. Mas eu sempre tento ter esse diálogo para tudo ficar meio uniforme, né? Uníssono ali, sabe? Se eu usar uma tipografia aqui, vai usar a tipografia ali. Se eu usar uma paleta de cores ali, tem que usar a paleta de cores aqui. Pra tu bater o olho já entender o que significa tudo ali. Mas, graças a Deus, a gente tem acertado bastante, assim. E aí, só fazendo um adendo aqui para minha equipe maravilhosa, Max e Argolo, que estão comigo de segunda a sexta do meu lado. Argolo tem feito... Eu já tinha feito alguns freelas de direção, e aí a Music contratou ele agora, ele é um funcionário Music. E aí a gente começou a botar clipe pra ele. Então, pô, o moleque já fez aí as mais estouradas do Marcha do TikTok. Bravo. Que fez o clipe, pô. Fez Na Rebolada, Birimbola, fez Toma Toma agora com Tchacabum, sacou? Irado. Então, pô, muito, muito maneiro, assim, poder trazer e somar, essa galera somar com a gente. Agora o Max também tá no meu time. Já tá batendo asa também aí. Irado. E como é que funciona, assim, seu processo de criação de, tipo, cara, a gente precisa rodar um clipe essa semana? Então, não tem muito regra, mas tem alguns processos que eu gosto de fazer. Primeira coisa de tudo é entender
com o artista se ele já tem alguma coisa na cabeça dele. Porque apesar do clipe, né, da produção audiovisual, do videofonograma ser uma expressão de arte minha também, principalmente... Primeiro do artista. Primeiro é do artista. Primeiro é um produto dele. Primeiro eu tenho que deixar ele satisfeito para depois eu me expressar como diretor, como artista também, sacou? E aí eu vejo com ele, normalmente tem a ideia, só que é uma ideia muito megalomaníaca, sabe? Não, muito crua. Às vezes é muito crua, às vezes é muito nada a ver, tipo assim, impossível. É muito, tipo, cara, a gente faz, calma. Adapta, né? Tipo uma ideia de 100 mil reais e a gente tem 5 e um sonho. 5, 10 mil pra fazer. Aí fala, beleza, se a gente cortar isso daqui, vir por fazer aqui, assim, fazer assim, assado, não sei o quê. Se você olhar por esse ângulo, vai ficar bem parecido com a ideia original. Aí a primeira coisa que eu faço é um tratamento, né? Um argumento. Aí eu escrevo uma sinopse simples do clipe, né? O que eu quero passar, como é que vai ser a linguagem, algumas referências e tudo mais. E aí com esse argumento eu faço um tratamento, que aí nesse tratamento eu adiciono as referências, acabei me antecipando, mas eu adiciono as referências, alguns clipes similares, alguns filmes similares, algumas cenas que eu quero fazer e uma descrição mais detalhada do roteiro. Então a nossa história começa do ponto A, passa pelo ponto B e termina no ponto C. E aí, se for o caso, eu continuo em outro clipe, eu finalizo aqui e tudo mais. E aí, no tratamento, eu incluo essas coisas, tipo argumento, o roteiro resumido, referências, e referências tipo de mood da parada. Então eu posso colocar um filme que tem o mood que eu quero, que é uma parada um pouquinho mais de humor, com um toque, sei lá, vintage, mas não necessariamente eu vou usar aquela paleta de cores, aquela cinematografia, né, os ângulos, a direção de fotografia. E aí depois eu faço também, junto com o diretor de fotografia, uma decupagem da linguagem visual que eu quero trazer. Então, que planos a gente vai, que planos a gente vai usar, que câmera, que lente e tudo mais, sacou? Então, mais ou menos eu sigo sempre esse processo de argumento, tratamento e o guia visual, por assim dizer. Nessa parte, nesse briefing que tu tá definindo com o diretor de fotografia, tu já define cores e iluminação ou não? Só planos e... Não, eu defino com ele também. Eu defino com ele porque eu já venho normalmente com uma paleta de cores sugerida, mas eu não... Cara, eu sou muito de ouvir o outro, sacou? Então, muitas das vezes eu falo, tô precisando passar esse sentimento, isso aqui. Tu já sabe qual caminho mais ou menos o sentimento que eu quero passar. Aí eu falo, minha sugestão é XYZ. Aí ele vem, mas sei lá, W funciona melhor. Eu falei, beleza, vamos em W então. O A funciona melhor, então vamos em A. Porque eu tô muito pra ouvir, sabe? Porque eu quero que ele se sinta realizado também nesse processo criativo, pra ver a ideia dele saindo do papel e ganhando tela, sacou? E aí, sobre a paleta de cor que você perguntou, eu normalmente venho com uma sugestão de paleta de cor e aí o diretor de fotografia fala, isso aqui a gente pode usar assim, assim, assado, XYZ, mas isso não é uma regra. Então, depende muito, né? Não existe um padrão. Muito. Eu falo isso pra ela, que não tem regra, cada projeto é de um jeito, Exatamente. Eu tento criar processos para facilitar a nossa vida, né? Porque se cada um for de um jeito, você não consegue nem, talvez, precificar a parada. E aí eu tento criar esses processos para ficar mais viável, até para esses projetos que são da noite pro dia, sacou? Então, se a gente já tem um processo bem definido, a gente só segue o passo a passo para... E chega no final bem o máximo... acertando o máximo possível, né? Exatamente. E simplifica todo o processo também, tipo, né? Aquele bate-cabeça, tipo assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Exatamente. E no processo de criação de uma capa? Tipo, por exemplo, essa que você fez, que eu não tinha foto do Leandro e do Belo junto, como é que foi a brisa pra te falar assim, o que eu faço? É muito doido, porque quando pedem pra mim, por exemplo, vir do zero com uma ideia, eu escuto a música repetidas vezes. E às vezes eu posso fixar em uma palavra que vai desmembrar para todo, vai definir tudo. Para todo o resto. E aí eu consigo criar um conceito em cima dessa palavra. E aí essa linha de pensamento funciona tanto para a capa quanto para o clipe, porque querendo ou não, você tem uma música que você precisa dar a cara para ela, você precisa fazer as pessoas enxergarem ela. Então já aconteceu de caso de eu criar a capa tá tecnicamente bonita, ela tá esteticamente bonita, só que ela não condiz com a música. Então
apaga, guarda pra uma outra ideia, pra um outro momento e refaz tudo do zero, sacou? Porque a capa, a função é comunicar, né? Comunicar a música, não faz tanto sentido ser só bonita, né? Sim. Ela tem que expressar o que vai rolar na música, no clipe. Pelo menos um mood ali da parada, sacou? E aí o esqueminha, até voltando pra ele, eu também fiz a capa dele e eu não tinha foto dos artistas. Eu falei, cara, vou pegar uma foto aqui da rede social mesmo, do Instagram, e vai montar um press kit aqui, um press kit ali. E montar uma brisa. E aí eu ouvi a música, já era um pouquinho mais voltada para um R&B mais trapzinho, né? Com um negocinho de funk ali. Eu falei, pô, vou pegar essa ideia da colagem, né? E aí eu consegui pegar essa ideia da capa, que foi uma ideia que surgiu na capa, e eu trouxe pro clipe. Então, transição, efeito, tudo no clipe é baseado nessa de colagem, sacou? Então tem umas letrinhas que passam e troca de cena, um papel que rasga e troca de cena. Usou como estética da parada. Exatamente. E aí é por isso que eu falo, a linha de raciocínio, ela é mais ou menos a mesma. Aí eu só tenho que estender para um e para outro, né? Tipo, se eu começo pela capa, eu estendo pro clipe, se eu começo pelo clipe, eu estendo pra capa. Pô, perfeito. Bom demais. E você já passou, ao longo das suas experiências, assim, por diversas partes da comunicação, né? Tem alguma que você olha e fala assim, não, é isso que eu amo de paixão. Você é designer, faz direção de conteúdo, de não sei o quê. Tem uma parada que, tipo, mexe com você fala assim, não, isso aqui é minha paixão. Sim. Comunicação visual. Esse é o dilema da minha vida. Porque eu não sei escolher o que eu gosto de fazer mais. Entendeu? Eu passo pelo mesmo problema. Eu não sei escolher se eu gosto mais de fazer capa ou se eu gosto mais de fazer clipe. Botando em letras assim, pra todo mundo, entendeu? Não consigo Também entender. não consigo entender. Mas hoje eu trabalho com exclusivamente videofonograma, né? Com clipe. Porque eu já trabalhei muito com design. E aí eu falei, eu nunca vou saber se eu não ficar full time nisso aqui. E aí eu tô full time em clipe, em audiovisual, e eu quero me aprofundar nisso, eu quero me aprofundar cada vez mais nisso, pra entender lá no final e falar, pô, beleza, agora eu entendo um pouquinho de cada coisa. E também eu acho que é meio difícil a gente se rotular, né? A gente está. Agora você está audiovisual, você prefere isso agora, né? Antigamente você... É uma área muito... Você preferia grande, design porque você vivia design. Agora você vivendo audiovisual, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Mas aí eu fico naquela, tipo assim, pô, mas beleza, eu preciso me aprofundar em alguma coisa. Me aprofundo em quê? Aí eu me aprofundo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Exatamente. Quando você faz tudo. Com certeza. A galera me pergunta o que você prefere, tocar, produzir, dirigir, fotografar. Eu falo, não sei, tudo. Mano. Tudo, porque faço tudo que tu tudo é pela música, tá ligado? O audiovisual que eu faço é pra música. A fotografia é pra música. Fazer um corte maneiro, a gente volta lá no início e fala assim, ó, eu prefiro a música. Maneiro. O que me dá a paixão é a música. Eu não sei tocar nada, não sei cantar. Mas papo reto, o que liga a gente aqui é cada um faz uma coisa, mas é a música, né? Real. No final é tudo pela música, pô. É muito isso, mano. E, pô, não adianta, cara. Um clipe bom não vai transformar uma música ruim, sabe? E nem estoura uma música ruim. Não vai, enfim, cara. A música tu vai conseguir um burburinho ali se você fizer alguma coisa, sei lá, polêmica ou muito diferente e depois... Mas vai ser pelo clipe, não vai ser pelo fonograma. Não vai se sustentar. Cara, essa área da comunicação é real muito extensa, sabe? Tipo, eu sou publicitária, mas não tem uma parada que eu falo e, tipo, nossa, eu amo isso. Por exemplo, eu gosto muito de redação publicitária. Amo escrever. Mas agora eu tô me aventurando em fotografia, por exemplo. Não, mas tipo assim, tu pode usar isso pra fazer roteiro. Caraca, não, então... Isso já me ajuda bastante. Mas, pô, sou social media. Agora eu tô numa posição de, tipo, direção de marketing da empresa que eu tô. Então, eu fico assim, caraca, eu faço de tudo um pouco, literalmente. E a gente nunca para de estudar, né, mano? A gente que faz várias paradas, a gente nunca para de estudar. Não dá. Hoje eu tô focado em todos os assuntos, a gente sempre tá estudando. Aí eu faço capa, eu faço making off. Mas é isso, cara. A área que a gente gosta é se expressar, pô, não importa como. Não importa como. Vai ter áreas melhores do que outras, mas a parada é se expressar, entendeu? E é muito doido falar isso, porque eu mesmo não me expresso com a minha arte, entendeu? Tipo, eu não faço ainda
um vídeo, um curta que seja, pra se expressar. Por uma ideia minha que veio do zero, eu sempre pego assim dos outros para tratar como produto e trabalho. Não sei se é porque eu comecei a trabalhar com isso muito de cedo, e aí o caminho foi inverso, né? Que normalmente a galera começa a se expressar para depois monetizar em cima. O meu eu comecei a monetizar para depois expressar. E aí... Mas ainda assim você traz um pouco da sua essência naquilo que você faz, sabe? Com certeza. Mas ainda assim não tem nada 100% ainda, né? seu. Do zero, ainda projeto aí, ó. Pra não falar que não tem um projeto do zero autoral, eu fiz um curta na faculdade que o argumento foi meu e eu dirigi também. Então, e atuei também, enfim, faculdade, né, galera? Faculdade, tem que fazer tudo. E segurou o microfone, e gravou, e editou, e fez a cor, enfim. Exatamente isso. Um projeto aí pra gente tirar do papel, diferente hoje, que eu edito, faço a vida de Felipe também. Mas não segura mais o microfone. Não segura mais o microfone. Não, segura mais o microfone, que já é o quê? Menos uma coisa pra fazer. Menos uma coisa. Tá ótimo. Mas aí eu tenho esse dilema na minha vida que eu não me expressei ainda, tenho muita vontade de fazer um curta de terror. Pô, maneiro, sério? Assim, tipo, curtinha mesmo, sabe? 5 minutinhos e foi. De só terror. Pra botar no mundo aí. Maneiro. Que terror é uma parada que dá pra explorar bem a fotografia, né? Sim, os moods. E aí eu tô com alguns argumentos aí que a minha ideia é fazer um curta de terror, só que sem diálogo. Porque aí eu consigo uma visibilidade um pouco maior, né? Que você não fica preso a uma língua, não fica preso à legenda. E tem muitos curtas, principalmente de terror, que não utilizam muito diálogo. Sim. Enfim, projetos futuros. Mas esse ano, você falou que não é pra parar de estudar. Eu tô focado em me aprofundar mais em direção, mais academicamente, por assim dizer. Porque academicamente eu tenho só a minha faculdade, que já foi coisa pra caramba, mas eu quero fazer uma parada mais dedicada pra direção. E também, do outro lado, que eu falei que eu não consigo decidir, 3D, cara. 3D é uma parada que eu tô precisando, assim, até mesmo pra clipe, sabe? Fazer uns insertzinhos, um VFXzinho aqui e ali. Eu tô pilhado em fazer essa parada, sacou? Eu já acho essa área de VFX muito nerd, cara. Não consigo gostar. A galera que gosta... Adoro. Tem que ser nerd. Tipo assim, tem que ser nerd porque é uma parada muito de tu ficar ali e é uma parada que demanda tempo, né, cara? Eu tô me aventurando assim no VFX só pra ver qual é. Respeito muito a galera que faz, porque é muito difícil, mano. Peguei uns clipes do Jal, a gente fez 2 clipes num dia só também. Pô, a gente fez um clipe num bar, que a gente gravou em 40 minutos, porque o bar ia abrir, o Jal atrasou. Aí, pô, vambora. Coisa que quem vê o clipe nem imagina, né, cara? Aí rodei aqui, rodei ali, e ficou maneiro. Eu falei, mas porra, vou botar um VFX aqui só pra ver qual é. Enchi de efeito a parada ali e funcionou. Rolou, no final dá certo, né? O importante é dar certo no final. E aí, nesses 2 clipes, eu botei uns VFXzinhos assim, maneiros, sabe? Obviamente que você não dá pra parar quadro a quadro, porque como eu disse, eu sou entusiasta, né? Não trabalho com isso. Mas pro que a gente queria ali, super funcionou. Esses efeitinhos mais trap e tal, que você replica o cara, coloca umas luzes em volta. Funcionou muito, eu gostei bastante do resultado, sacou? A gente queria fazer uma parada mais na estética, né? Não nos efeitos, porque não tem tanto. Uma parada mais voltada para Velozes e Furiosos. E aí a gente pegou um carrão e tal, não sei o que. Foi bem maneiro esse clipe. Enfim, é isso. Não sei me expressar ainda do zero com a minha arte. Vai sair. Sabe sim, só ainda não parou pra dedicar o tempo. Sim. Não expressei ainda. Não se expressou ainda. Ainda. Com design já fiz algumas coisas assim, já fiz... Dá um pouco mais de liberdade, assim, design é mais... Sim. Você, autonomia, eu acho. Autonomia. Você não depende de tanta pessoa, sabe? Você não depende de ninguém pra poder fazer suas paradas ali. Você consegue, vai fazendo qualquer coisa. Eu já fiz até em design de onda mesmo, né? Não profissionalmente, tatuagem pra um amigo, tá ligado? Pô, maneiro. Ele queria uma parada mais simétrica ali, aí eu fiz, aí mandei e rolou. O mais legal dessa parte, tipo, comunicação, no geral, é que você pode viajar em tudo, arte. Eu acho que é a mais arte, né? Tipo, você viaja literalmente na hora até de fazer uma música, de um clipe, de uma capa, de um design aleatório, você pode viajar muito e sair da caixinha. Exatamente. E aí é por isso que eu quero começar a me aprofundar mais no 3D, porque o 3D ele te dá ainda mais liberdade ainda, que você não fica nem refém do que você pode achar na internet, sacou? Porque você cria. Você vai criar o que você quiser ali. E aí eu tô querendo seguir para essa área, pelo menos para aprofundar um pouquinho, sabe? Que eu vi foi
o novo clipe do Criolo, quem fez foi até o Fidel, a direção de fotografia. Aí tem um lance de uma moedinha jogando pra cima, assim, que caraca, 3D. É 3D. Aí eu, pô, se eu soubesse fazer. É que dá uma aflição quando aparece alguma coisa na tela que você não sabe. Aí eu fico, caraca, eu preciso aprender isso daqui pra poder. Pode crer, bom demais. E você que tá nesse caminho de audiovisual há muitos anos, pô, tem algum conselho pra quem quer iniciar nessa jornada aí? O que você falaria pra galera que tá começando agora, comprou uma câmera? Pro Felipe, de 10 anos atrás, o que você falaria, assim? Tipo, pô, faça mais coisa. Faça sem medo de crítica, sem medo de qualquer coisa, assim, pega e faz. Cola com a galera que você já conhece, mesmo que você não conhece, mas pô, uma pessoa que tem mais abertura no Instagram que você acha que tem, fala, pô, deixa eu colar num set teu só pra segurar cabo, entendeu? Pô, acontece, vai lá, mano, pega um amigo teu que tá começando normalmente é no rap, né? Aí pega, grava ele no... E faz, mano. Vai aprendendo errando. Se você não tem grana pra pagar um curso, se você não tem grana pra pagar uma faculdade, faz errando. Faz, bota a cara, erra, faz de novo, bota a cara, erra. Prova viva disso, né? Porque eu nunca estudei, parei pra estudar audiovisual, fotografia, eu aprendi fazendo na raça. É isso, mano, é isso. Eu acho que é muito isso, tipo, colocar a cara e fazer, sabe? Tipo, tem um amigão meu que é fotógrafo do Borges, ele começou assim, no rap do ano passado. Tipo, ele pediu a oportunidade lá, eu falei assim, pô, posso fotografar? Inclusive, Hugo, a gente vai te trazer aqui, hein? Pra contar a sua história. E tá aí, estouradíssimo. Fotógrafo do Borges. Tem que começar. Tem que fazer, pô. O feito é melhor que o perfeito, tá ligado? Com certeza. E tipo assim, depois que você fizer, você já vai ter mais um portfólio, mais um aprendizado, então é só benefício, tá ligado? Tu vai começar, fazer uma foto, a foto ficou de 0 a 10, ela ficou menos 5. Aí no próximo ela vai ficar menos 4. Aí no próximo já vai... 1% a cada dia, aquele papo que a gente falou lá no... Eu tô nessa aí. No podcast que a galera não viu. No episódio perdido. Vamos botar essa mítica aí do episódio perdido. Ninguém sabe pra onde ele foi, né? Tá em algum lugar. Tá em algum lugar do universo, em algum HD aí. As profundezas da internet. Tomara que nunca saia de lá, porque aquele dia foi caótico. Enfim, a gente falou isso, que é 1% a cada dia, né? Eu tô nessa aí, da fotografia, eu tô... Cara, mas é isso, pô. Aquelas fotos que tu mostrou do lançamento de vocês, muito brabo mesmo. Foi a primeira vez que eu peguei assim. E eu tento dar o máximo de liberdade. A Bezinha me pergunta esse bagulho e fala, mano, se vira, faz aí. Ela fica puta comigo. Cara, eu quero mais não sei o que lá, mano, faz aí, mano. Você só vai aprender fazendo, pô. Não posso ficar falando, né? Faz assim, faz assado, escolhe essa. Mas uma direção, cara. Não, tipo assim. Ele me dá muita liberdade. Eu quero que você faça e aprenda errando. Brilha, vai lá. E aprenda errando mesmo, porque quando errar, a gente que já tá mais acostumado, a gente vai falar, né? Pô, aqui errou assim, faz assim. Não vou deixar sair o bagulho cagado, mas, pô, eu confio em você. Eu fiz até a capa desse clipe. Fiz a thumbnail também do clipe e tal. Tá voando, pô. Foi até o Hugo me ajudou a editar um pouco da foto. E eu fui batendo com a Diel o tempo todo ali também. E saiu, nasceu o nosso filho. Ficou muito foda, foda. Parabéns, galera. Voando. E, pô, eu me identifico muito contigo nessa questão de trazer a galera, né? Não ser muito do ensinar ali falando, não. Falando, mano, vem e aprende, tá ligado? Vambora, pô. Cola aí, a gente resolve aqui o que tu vai fazer. Isso, sempre foi assim, tá ligado? Eu gosto muito disso, mano, porque isso mudou a minha vida e eu sei que muda a vida de uma galera, tá ligado? Certeza. Muda a vida de uma galera. Você tá ali presente, vendo como é que acontece, mesmo que a pessoa não siga. A curva de aprendizado é muito mais rápida, mano. Tipo assim, a pessoa por fora vai crescer assim. A pessoa quando cola em alguém faz assim. Exato, tá mano. Até porque você faz muito networking também, né? E tu vê, cara, você vendo a parada, o seu cérebro vai fazendo assim, cara, então é assim, então é assim. Ainda mais nesse meio do audiovisual, por exemplo, quando eu comecei a colar com a Diel, sei lá, foi final de 2020, início de 2021, se eu não me engano. Eu comecei a levar pra eventos, só via que a gente trabalhando nos eventos. Isso era o audiovisual que ela via. Todo evento eu tava lá fazendo stories e tava lá. É um visual caótico de evento. É caótico. Ainda mais evento. Caótico. De bairro. É bem caótico. Zona Oeste ali, a gente... E de lá até aqui eu conheci muita gente, tipo, por causa disso. Você, a Bia, muita gente tipo, do meio, vários artistas. Exato. Network. Tu falou da Bia, a curva de aprendizado da Bia como produção é igual a minha como direção.
Porque eu nunca tinha dirigido, ela nunca tinha produzido, e eu falei, vambora, ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai aprender aqui agora. Pode crer. E aí foi muito isso, sabe? Vambora, E meio que todo mundo, né, mano? Naquela época do esqueminha, eu também não era um puta fotógrafo de clipe, tá ligado? A gente foi meio que, né? É isso aí. Minha experiência era evento, eu já era músico, eu fui e a gente foi meio que todo mundo Vai se ajeitando ali. se ajeitando e entendendo a necessidade, né? E, cara, foi muito surreal, porque o maior projeto da minha vida até hoje foi meu clipe com a Elza Soares, tá ligado? E aí eu trouxe a Bia, e aí teve uma hora que a gente sentou assim, e a gente, caralho, Que é então isso, né? Tipo... Então vamos. Aí beleza. Aí foi, tipo, na pandemia ainda, a gente foi lá gravar a Elza na casa dela, a gente montou um estúdio na sala dela, aí pedimos pra ela 2 trocas de figurino. Aí ela falou, não, vamos fazer e tal, junto com o Pedro Loureiro, que, cara, foi empresário da Elza, né? Ele falou, não, vamos fazer e tal, vamos fazer, não sei o quê. E a gente levou um fundo amarelão lá pra sala dela, e aí rodamos as cenas com ela, rodamos ela cantando também, e nesse dia foi equipe reduzida da reduzida da reduzida. Fui eu e Fidel só, que fomos lá pra gravar. Nem produtora foi, nem a Bia foi, ninguém. Foi eu e Fidel, Rebeca, que foi um feat da Elza Soares com a MC Rebeca. Rebeca, Juliana e Pedro, só, acabou. E não, foi só essa galera mesmo. A gente fez teste de Covid uma semana antes, um dia antes e no dia, pra poder entrar lá na casa dela. Nessa época ele tava triste. Com total razão. Com certeza. Se tivesse que fazer de 10 em 10 minutos, eu tava lá fazendo. De 10 em 10 minutos. Deu tudo certo, ficou incrível. O resultado desse clipe, cara, eu acho que é o clipe que eu tenho mais carinho, assim, um dos maiores clipes que eu já gravei na vida, sabe? Porque tanto de pessoas envolvidas, de repercussão, não repercussão, mas tipo, a importância daquilo, sabe? Pô, pra mim foi um divisor de águas, assim. O que aquilo representa, assim, um divisor de água. Foi um set, sei lá, com 50 pessoas, sabe? Todo mundo testado de Covid. A gente pagando pra fazer o teste pra todo mundo. Foi uma loucura. Doideira, pô. A gente gravou um dia na casa da Elza, e aí na semana seguinte a gente gravou no estúdio, aquele estúdio da freguesia ali que a gente já vai sempre. A gente montou 4 cenários simultâneos, então tinha um que era só com terra, um amarelo, um laranja, e cara, foi uma loucura, mas deu tudo certo e o clipe ficou lindo. Eu tive a ajuda do Jonathan Raimundo, que é um historiador, ele escreveu o roteiro pra mim, e cada coisa que você vê naquele clipe, cada movimento, cada jogo de câmera, cada personagem tem um porquê de estar ali, sabe? Tem um conceito, tem uma história atrás. Cada movimento que a Rebeca faz ali é pensado para poder entregar alguma mensagem, entendeu? O roteiro foi teu também? Não, o argumento foi meu e da Rebeca. A Rebeca veio, tô com a ideia de fazer assim e tal. 4 pilares, era capoeira, família, moda e funk. Eram esses 4 pilares que ela queria transparecer. E aí eu fui, resolvemos uma ideia mais ou menos ali. Aí eu trouxe o Jonathan Raimundo, que é um amigo meu e tal, e aí ele montou o roteiro em si, significou cada uma das coisas, as cores que a gente usa no clipe, a roupa da Rebeca, a roupa da Elza, a cor do cenário, tudo ali por trás foi ideia do Jonathan, assim, sabe? Maneiro. É um clipe que me emociona muito e que é muito, muito lindo, sabe? Qual é o nome da música? Falei pra galera pesquisar. A Coisa Tá Preta. A Coisa Tá Preta. Foi aí logo em seguida a gente veio com o projeto do Lucas e Orelha, Felicidade Black também, quando era o M-Music, e aí a gente, acho que foram 5 músicas, se eu não me engano, dentro desse projeto. Foi muito bacana, assim, muito maneiro. E aí depois eu tive a honra novamente de gravar um outro clipe com a Elza, que foi Renegado e Elza Soares, mas aí também foi naquele esquema de uma câmera e um sonho, sabe? Aí a ideia do clipe era relativamente simples, a gente pegava personalidades e pessoas negras, e aí a câmera rodava um 360 nela, e ela cantando a letra da música, e quem cantava era o Renegado e a Elza. E aí eu fiz isso com ele, com ela e diversas outras pessoas. E aí foi durante, sei lá, 2 semanas, eu fui na casa das pessoas e rodava 10, 15 minutinhos ali. Ficava rodando a câmera ali. Uhum. E o final ficou
perfeito, né? Esse foi minha primeira indicação para prêmio. Foi primeira e única, né? Foi. Primeira de muitas ainda. Primeira de muitas. Melhor videoclipe com tema de diversidade. No VMF, Videoclip Music Awards? Não lembro. Festival. Bravo. Ganhou? Muito bom. Não ganhou. Pô, mas a indicação já vale muito coisa, pô. Já mas vale muita coisa. A galera que tava lá, cara, uma galera Entendi. pesada. E como eu disse, eu tinha uma câmera e um sonho. Entendi. Mas, pô, eu fiquei assim, não, tá errado isso aqui. Não, pelo amor de Deus, não. Pô, que isso? O que tá fazendo ali, né? É meu nome. Bravo. Muito doido, mano, muito doido. E aí, só emendando essa da Rebeca, a gente fez também um projeto com o MC Zaquim, que aí, pô, esse a gente também conseguiu trazer um ar mais de historinha, de cinema, que eu gosto muito dessas introduções e tal. Mesmo o YouTube não gostando, as gravadoras não gostando, que perde a retenção do público, eu gosto muito dessa parada de contar a história. E aí esse projeto, pô, ele deu uma repercussão tão maneira que fui parar na Times Square, cara. Eu falei, cara. Sério, cara? Foi. Passou lá? Não, passou, acho que era tipo aquele canvas do Spotify. Entendi. Aí um trechinho lá, junto com a foto da capa. Não tem registrado isso, não? Em algum lugar. Alguém tem. Pô, como é que isso não tá no teu feed, pô? Teu trampo porque, lá na Times Square. É porque rolou essa parada que eu perdi o Instagram, né, há pouco tempo. Mas aí eu tô retomando com o novo. Aí quando eu retomei com o novo, eu fiquei meio assim, ai, que preguiça. Não, isso aí tem que estar fixado, pô. Que preguiça. Teu job na Times Square. Aí eu tô. Que sonho, né? Eu tô postando aos poucos novamente minhas paradas. Inclusive esse da Elza nem tem. Tô esperando uma data um pouco mais especial. Só tem lá nos destaquezinhos. Enfim, tô monitorando. A Bia vai me ajudar aí nessa parte de social media. Tô falando que eu faço tudo. Bom demais. E aquela pauta? Já bateu toda? Zerou? Que isso? Zerou a pauta? Sério? Foi. Mentira, Foi. deixa eu ver Isso. aqui. É sério. Caraca, o papo tá fluindo pra tu ver. Pô, bem mais, né? Teve coisa que eu não precisei perguntar porque você falou. Não, que isso aqui. É sério. Tu vai fazer aquela parada de uma música, que eu sou muito ruim. Não, Mano, cara, eu tava eu ia te perguntar gastando. se tu já teve experiência com fotografia. Já. Foto. Já. Como? Na época da Biscoito Fino, eu já trabalhei como fotógrafo, porque tipo, Chico Buarque ia lá botar voz, aí eu descia, fazia uns cliquezinhos e tal. Pouca coisa, né? Mas era só Que moral. era o equivalente hoje a pegar o celular e fotografar, assim, sacou? Um nome de peso aí. Sim, com certeza. E aí fiz algumas coisas também de aftermovie, né? Quando você vai pra aftermovie não tem grana, você faz foto e vídeo. Pode crer. Mas eu fiz pouca coisa, cara. Teve uma época na minha vida que eu comecei a trabalhar mais com design, só com design, e aí eu fechei parceria com um estúdio lá em Irajá, lá na Zona Norte. Na área da Bia. Na área da Bia. Na minha área também, né? Aí com um parceiro meu, na época de colégio, ele abriu um estúdio e tal, aí reformou, ficou maneirinho. Já gravei muita coisa lá, muito foda. E aí, inclusive foram eles, deu uma treta isso, mas eu vou falar brevemente. Foram eles que fizeram a introdução do Flow. Aquele. Caraca, bro. Que eles tiraram agora, mas era tudo. Foram eles que fizeram. E aí eu fechei uma parceria com eles que eles ofereciam serviço de design, né? Pra capa de single, capa de álbum. E aí eu ia lá com um estúdiozinho que eu improvisei, eu comprei 2 cabeças de flash no LX. E aí botava um lycra branco, qualquer coisa assim, e clicava, pô. E aí fazia as fotos das capas, um press kitzinho promocional ali, pô. Pode crer. Aí a pessoa já saía do estúdio com a parada organizada pro lançamento, sabe? Pelo menos a música. E umas fotinhas. E umas fotinhas bem feitas a galera tem, né? Pelo menos. Um sonho. Pode crer. Pô, maneiro. Tem uma história boa dessa do estúdio, que lá ele atendia muita galera gospel. E aí foi uma senhorinha assim de assembleia, tá ligado? Gravar lá. E aí eu não lembro se ela gravou música, se ela gravou um álbum inteiro, só que ela gravou coisa, né? Aí beleza, aí não, quis fechar comigo e tal, aí eu perguntei pra ela, meu filho, eu queria, sabe a novela 10 Mandamentos? Aí eu falei, sei, ela queria um negócio assim, mais ou menos, com o mar se abrindo atrás de mim, eu falei, cara, deixa comigo. Aí... Eu quero entretenimento. Joga no peito do teu pai. E aí, caraca, eu não... Aí beleza, fui lá, fiz as fotos dela,
assim, pá, tirando foto. Aí fiz uma parada épica pra ela. Épica no sentido não de foda, mas épica no sentido de, pô, mar abrindo atrás, aquelas letras em 3D, com textura de pedra, não sei o quê. E aí a senhorinha lá no meio, assim. E aí foi muito isso. Foi a senhora no meio, a textura de o título com textura de pedra na frente. E o mar abrindo atrás dela. Caraca. Né? E ficou legal. Não ficou assim, meu Deus do céu, né? Porque também, né? Acho que tem um limite. E aí entreguei pra ela. Aí ela, meu filho, eu adorei. Nossa, ficou lindo, não sei o que, não sei o que. Pô, maneiro. Aí passou uns 2 dias, veio. Não lembro agora se era filho, irmão. Não era pai, mas. E aí veio falando que isso já aconteceu 2 vezes. Essa e uma outra quando eu trabalhava no estúdio design. Aí veio falando que tinha uma entidade do lado direito na água. Virou a teoria da conspiração. Enfim, e aí eu fiquei assim, caraca, e o cara já veio me esculachando, falando que eu queria botar Satanás no lançamento da mulher. Aí eu falei, meu Deus. Ela que pediu. Free pick, você me traiu. A água, né? Caraca, que doideira. Aí eu falei, caraca. Aí eu falei, não, beleza, vou dar um jeito aqui, né? Me desculpa e tal. Mas ele foi muito mal educado comigo. Ele foi muito mal educado comigo. Doideira. Aí eu corrigi. Aí eu botei um dinossauro na mentira. Cara. Gente, ninguém esperava ir por essa, cara. Eu não tava esperando um dinossauro. Foi de 0 a 100 muito rápido. Era uma entidade, virou um dinossauro. Eu não era o profissional que eu sou hoje, mas eu botei um dinossauro camuflado ali. Eu falei, porra, o cara foi muito mal educado comigo. Caraca, ninguém percebeu. Não. Até hoje. Bom demais. Eu queria muito um registro disso. Cara, não, é isso. Eu queria muito. Na moral, eu me arrependo muito disso até hoje. Nossa. Pô, na época que eu trabalhava como designer na agência também foi a mesma coisa. Fiz um design, nessa agência de design, a gente atendia uma igreja, uma rede de igrejas, né? Aí eu fiz um banner pra culto jovem, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fiz um geométrico lá, o cara falou que era maçom, que não sei o que eu tinha que mudar tudo. Eu falei, meu Deus, tá bom, desculpa. Ai, caraca. Mas é isso, cara, a gente já fez fotografia também, então. Pô. Fez de tudo. Sim. A gente que é cria da igreja, a gente tem que faz fazer, de tudo, né, cara? Pô, porque não tem quem faz na igreja, a gente tem que fazer tudo, pô. Ministério X, a gente já trabalhou. Ministério de, sei lá, louvor, eu trabalhava na medição, de teatro, eu era o diabo sempre, de comunicação, eu fazia os posts da igreja, de recepção, eu tava lá, boa noite, Pai do Senhor, boa noite, Pai do Senhor, boa noite, Pai do Senhor. Pode crer. É isso, mano. É aquele papo que até o outro Filipão também aqui é cria da igreja, então a gente sempre fala disso, mano, que é da igreja faz tudo. Faz tudo, pô, não tem ideia, pô. Já orei por armas de traficante. Caraca. Vai indo, pô. E é isso, mano, mas, pô... Agora tá aí desviado. Jamais, pô, jamais. Deus sempre no coração. Pô, mas, pô, obrigado pelo papo aí, mano. Pô, já acabou? Bom demais. Ah, não. A gente, tem 3 horas. A gente tá chegando em 4 horas e 40. Tô brincando. Mas, pô, obrigado. Eu acho que a gente dá pra encerrar com aquela brincadeira aí que tu falou da palavra. Fazer pra gente fechar. Faz aí, Biazinho. Só pra gente terminar um episódio bonito. Rápido. Tem que responder rápido. Cabeça. Aí, Filipão. Uma música. Não Quero Vingança, do Emicida. Uma letra. MF. Todo mundo me chama de MF. Uma letra. M, depois F. TH com Z. Uma pessoa. Minha mãe. Achei que você ia falar você, que bom. Não. Caraca. Não, foi daquela. Vai. Um artista. Emicida também. Então, uma comida. Fricassê de frango. Estrogonofe de frango. Um número. 3. Um esporte. Muay Thai. Um filme. Rei Leão. Minha mente não pensa muito assim muito pra... bravo. Então, pô, gente, isso aí foi Felipe Tomás. Com TH pode refazer? Não. Se quiser continuar, fica à vontade. Retomar do início, lá da parte que eu me apresento, acho que eu errei alguma coisa. Acho que pode sim. Faltou uma informação da sua... Aí vai ser o primeiro e terceiro, né? O primeiro... Sacanagem. Pela terceira vez aqui com o primeiro episódio. Pode crer. Mas, gente, obrigado aí. Esse foi Felipe Tomás, né?
Eu que agradeço Com vocês, TH e Z. Eu que Ó. agradeço Não vocês. pode faltar isso. Pra Já mim fala teu Insta aí, vai estar na descrição, mas pode falar aí. Fala pra Meu Divulga Insta seu novo job. é tomás.mov, tipo extensão de vídeo mesmo, tomás.mov. ProRes, né? ProRes. 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 Eu pensei em botar hall, mas aí é pra fotografia Não, e ProRes. ProRes tem que ser tal. Do hall também ia ficar muito Blackmagic. ProRes. Deixa o ponto .mov. ali, MP4. Se tu fosse uma extensão, tu seria MP4. Aí na próxima, quem vier aqui, tu fala assim, uma extensão. Aí, Caraca, pode crer. Ponto .wave. Papo O reto. programa da Adobe. A gente tem que ter o padrão, né? Photoshop. As perguntas padrões pra galera vir aqui. Mas é isso, galera. Tomás com THZ, dá o teu tchau aí, beijinho pra galera aí. E é isso. Na próxima semana a gente volta com mais uma presença confirmada aí, que a gente ainda não vai revelar Com quem é. certeza. Traz de novo. Com certeza. Não, Ó, a gente vai te trazer de e novo. ele vai com voltar Bia. várias vezes, com certeza. Papo reto, vamos trocar ideia com a cabeleirinha aqui. Demorou, pô. Não, esse Tem os bate-papo vai, podres. vai Tem os rodar podres. muita coisa. Vamos Vocês falar estão umas ligados, minha fofocas. prima, né? Então a gente Sim, conhece sim. desde que nascemos. Vamos Então, falar umas tem os fofocas podres aí do ótimos. audiovisual, da família, enfim. Muita fofoquinha pra rolar. Tem os Galera podres gosta. ótimos. Uns que não podem nem ser ditos por aqui. É. E é isso, galera. Tamo Eu venho junto. aqui Podcast da 12, é nóis. Valeu, Valeu. pessoal. Muito obrigado aí pela chance de Valeu, poder 2R falar. Studio. Brigadão, Filipão, pela moral aí. Tudo nosso. Sempre. Valeu, galera.